porque você não pediu ao Espírito de Deus a direção. O Espírito Santo, Ele é tremendo. Ele sabe o caminho que eu tenho que ir. Ele sabe o caminho que eu devo seguir na minha vida. Ele sabe o tipo de conselho que eu tenho que dar. Se você perguntar ao Espírito Santo o que o inimigo está planejando contra a tua vida, Ele te mostra. Ele te livra. Eu estava lendo esses tempos atrás o que estava acontecendo, o que aconteceu nos Estados Unidos quando aquelas torres gêmeas, elas foram confrontadas pelo inimigo. Para você ter uma ideia, uma igreja que teve uma revelação de algo que estava para acontecer naqueles dias. Aquela igreja se prostrou em buscar a Deus, e alguma coisa inquietou o pastor, e o Espírito começou a revelar a ele que alguma coisa iria abalar Nova York, e eles seriam poupados se eles crescem naquilo que iria acontecer. E naquela manhã, ele não sabia o que estava acontecendo. Algumas pessoas perderam o horário do emprego, outras pessoas passaram mal, não conseguiram sair de suas casas, e foram poupadas 34 pessoas naquela manhã, naquele dia, de ter ido para o trabalho. O Espírito Santo, Ele avisa, Ele livra, Ele dirige, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é uma pessoa que habita dentro de nós. Quando damos ouvido à sua voz, nós temos a direção certa. Mas quando não damos ouvido à sua voz, nós começamos a ter problemas. Esse tempo atrás eu me encontrei com uma pessoa e essa pessoa tinha uma condição muito boa e me prometeu N coisas sobre a igreja. E o Senhor disse: não acredite, fique quieto, não abra a tua boca. O Espírito nunca te alertou de nada? Quantos já foram alertados pela obra do Espírito em suas vidas? Não vá ali, por favor, vai por outro caminho. Você disse: não sei porquê, eu não vou por ali. E era o Espírito Santo te livrando de coisas, apontando um caminho. É o Espírito Santo. É assim que Ele age. Quando o Espírito, Ele está na nossa vida, quantos matrimônios, quantos casamentos aí que estão, sabe, chego aqui: pastor, meu casamento está arrebentado. Mas deixa eu lhe falar antes, você não ouviu o Espírito, você ouviu, mas não obedeceu. Você ouve, mas não obedece. Vou falar uma coisa para você: quando você está atento à voz do Espírito, nunca você vai ser surpreendido pelo inimigo da tua vida. Você sempre sabe que é ele que está agindo. Você não vai estar em confusão. Quantos recebem essa palavra? Quantas vezes você está lá no seu próprio comércio e Deus diz assim: fecha o comércio agora, vai embora para casa. E você não sabe por que você tem que fechar antes. Porque o Espírito de Deus está trabalhando. Ele faz a obra. E nós não estamos valorizando as coisas mínimas do Senhor. Quando há um profeta dentro da casa, as coisas são diferentes. Quantos querem um profeta dentro da sua casa? Levante a mão. Diga: eu quero, Senhor. Eu quero ser um profeta dentro da minha casa. Eu quero ser um profeta dentro da minha casa. Levante as tuas mãos bem alto, com coragem. É para o inimigo ver mesmo. Eu sou um profeta dentro da minha casa. Eu vou abrir minha boca. Eu vou ouvir o Senhor. Eu vou ser dirigido pelo teu Espírito. Eu sou um profeta dentro da minha casa. Pode aplaudir o Senhor? A história que eu li da palavra de Deus, que está lá em 2 Reis, capítulo de número 6, verso 8 até o verso 14, fala a história de um povo da Síria. Eles sempre estavam indo para atingir Israel, mas o Senhor levantou um profeta chamado Eliseu. E Eliseu sempre avisava: rei, não vá por esse caminho, porque estão preparando uma emboscada. E ele sempre dava essa palavra. Ele disse: ó rei, hoje não vai para aquela viagem não. Por favor, fique aí onde você está. E a Bíblia diz que Eliseu, ele provocou uma grande ira nesse rei. Esse rei, ao ponto de chamar todos os seus súditos e dizer assim: olha aqui, tem algum
alguém aqui que está me traindo. Porque toda hora que eu vou atacar, eles não estão lá, eles saíram, não dá certo a minha estratégia, estava tudo certo. Quem é o traidor aqui do nosso meio? Aí, um dos seus súditos diz assim: rei, por favor, não existe nenhum aqui que está te traindo. O problema lá é que eles têm um profeta lá. Eles têm um homem de Deus, que o Deus, ele fala ao coração dele. Quando você está lá no seu quarto, quando você está ali naquele canto, quando você encontra com aquela estratégia para derrubá-los, o Deus já avisou antecipadamente. Então vamos atacar Eliseu. Onde ele está? Está numa cidadezinha aqui perto, em Dotã. Vamos lá. Então peguem os melhores, peguem toda a tropa, leve lá, cerque a casa dele. E lá eles foram e cercaram a casa de Eliseu. Eliseu estava tirando uma grande soneca. Aí o seu ajudante levantou e disse: tem uma turma aí fora, e é o povo da Síria que está vindo sobre nós. Eliseu, já era a nossa vida, acabou o nosso ministério, acabou tudo que nós tínhamos, agora já era. Satanás, ele sempre vai agir da mesma forma. A Bíblia diz que ele rodeou a casa do profeta. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Para quê? Para nos destruir. Eliseu disse: tranquilo, calma, eu vou escovar os dentes, vou tomar um banho, já a gente resolve. Vai lá. E aí Eliseu toma o seu banho, escova o seu dente e vem cá. Deus, abre os olhos desse rapaz, pode ir lá. E quando ele sai lá fora, a Bíblia diz que ele viu que havia uma grande tropa com cavalos de guerra. O outro verso, filho, acompanha a história, que era o exército de Deus. A Bíblia diz que ele era maior. O servo do homem de Deus levantou-se e pela manhã, quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra, e havia cercado a cidade. E ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? E o Senhor responde para ele: é assim que o inimigo trabalha. Por isso que em 1 João 4,4 diz que maior, fala para o teu irmão, maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. O verso de número 15, lá ainda de 2º livro de Reis, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e foi para lá. E o verso 16 nos fala assim a palavra do Senhor: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos. São mais numerosos. São mais numerosos. É maior o que está contigo. Isso não vai te vencer. Isso veio para te amedrontar, isso veio para te deixar inseguro, isso veio para te tirar a paz. Mas maior é o que está contigo, maior é o que está habitando em tua volta, maior é o que está em tua volta, não é o que está em teu redor, ao derredor, maior é o que está ao lado de você, é o Senhor. Havia mais anjos ali. Certa feita aqui nesse ministério, eu estava num tempo aqui, nós tínhamos aqui umas 60 pessoas. E Deus, numa manhã, eu disse: Deus, eu quero ver um anjo. E eu deu vontade de sair correndo. Eu nunca tinha visto um anjo. Mas eu vi um anjo aqui. Eu disse: Deus, abre meus olhos para eu ver. E eu acho que o anjo viu o que eu estava vendo. Ele cascou fora, para não me assustar. Era algo tão grande. Era do tamanho desse teto. E eu senti a mão me tocar nas minhas costas.
Foi só uma vez na minha vida, nunca mais. Eu vi, ele estava com uma bota muito grande. Era até engraçado, mas eu fiquei com medo. E aqueles irmãos que estavam comigo aqui lembram disto, que havia uma glória tão forte nesse lugar, havia tanta presença de Deus naqueles dias aqui, que eu fiquei temerando, fiquei cheio de temor. A Bíblia diz que não precisa ter medo. Maior, mais numerosos são os do Senhor na tua vida. Mas muitas vezes nós não queremos enxergar com esses olhos. Só enxergamos com os olhos da nossa carne. E quando enxergamos com esses olhos naturais, nós entramos em pânico. Nós não vemos saída, nós não vemos olhamos para as circunstâncias, ficamos opressos, queremos sair do nosso jeito, mas quando olhamos com os olhos iluminados do Senhor, nós começamos a ver a saída para a nossa vida, para a nossa família, e Deus começa a levantar tudo aquilo que estava em escombro. Queridos, o verso 16 diz que o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos, muito mais. E o verso seguinte, verso 17, diz assim: Eliseu orou e o Senhor abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros, de cavalos, de fogo em redor de Eliseu. Ao redor de Eliseu. Falar é uma coisa, eu acredito, mas acreditar é outra coisa. Às vezes nós só falamos, mas acreditar é diferente. Cadê os exércitos? Ele não viu mais, ele não enxergou mais o inimigo. Ele enxergou aquele que estava a favor dele. Ele enxergou aquele que era o fogo dos céus para a sua vida. Querido, deixa eu lhe falar, está na hora de você começar a enxergar quem são os que estão do teu lado, quem são aqueles que estão operando na tua vida. E existem anjos que estão, quando você está dormindo, eles estão trabalhando a teu favor. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito da tua vida, da minha vida, da tua casa. A Bíblia diz que todos os cultos nós saímos daqui, que o Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito das nossas vidas em todos os nossos caminhos. Então nós estamos saindo daqui e às vezes achamos que estamos indo sozinhos, mas tem um anjo do nosso lado, tem um anjo guerreando, tem um anjo operando. Há anjos, cuidado para você não tropeçar neles. Eles estão aqui, eles receberam ordem do Senhor para estar aqui. Eles vêm trazer aquilo que Deus mandou eles trazer. Qual é o momento que você está passando? Eliseu, ele fala: fique tranquilo. É como a história de uma mulher. Meu esposo, você perdeu o emprego, e agora? Como é que fica? Ele fala assim: fique tranquilo. Ela pensa: pô, esse cara guardou dinheiro em algum lugar para dizer para eu ficar tranquilo. Desfruta aí que vai sobrar ainda. Pode. Posso ir ali? Pode. Posso comprar? Pode. No meio da crise? Pode. Desfrute. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que é de multiplicação. Não é o Deus da soma. É um Deus da multiplicação. Pode olhar dentro da Bíblia. Da onde vem? Não são com os seus olhos naturais. Quando olhamos para os nossos olhos naturais, só enxergamos desgraça. Só enxergamos perdas. Só enxergamos doenças. Mas quando Deus te dá olhos iluminados, amém? Pastor, quantos solteiros nós temos aqui? Ok, mas pastor, já estamos no mês 8 e até hoje nada. Está acabando o ano. Você precisa enxergar. Nós vamos ter uma festa aqui no sábado. Se preparem.
Abre teus olhos, Deus, até lá, abre meus olhos, eu quero ver aquele que é o meu escolhido, onde está ele, cadê ele, Senhor, eu quero o meu escolhido. Alô? Alô? Ah, pastor, ele não está aqui. Aonde ele está? Ah, pastor, já fui em congressos, já fui em todo lugar, estou procurando. Peça para Deus abrir teus olhos. Peça para Deus abrir seus olhos, senão você vai ficar. Você acha que Deus quer que você fique para titia, para titio? Pastor, o que eu vejo aqui é sempre um rapaz com 3 crianças. Pastor, eu vejo aqui uma mulher, mas ela tem 4 filhos, está lá desbeiçada, está caída. Eu acho que isso não é para mim. Fala para Deus, levante a mão os solteiros que estão aqui. Deus, envia para mim algo do sexo oposto, que seja do Senhor. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Peça um missionário de olhos azuis. Às vezes a pessoa está aí, ela te vê e está até perdendo a respiração, e você está aí. Senhor, cadê o meu? Cadê a minha? Onde está, pastor? A Bíblia diz que maior é o que estão com você. Então são muitos, são numerosos que estão aí te procurando. Você que não abriu seus olhos ainda, diga, dá um glória a Deus aí pelo menos, meu irmão. Mas que glória a Deus, michuruca. Você vai ficar aí para titio e para titia pro resto da vida com essa alegria. Você não está acreditando, você não vê nenhum anjo, meu irmão. Deus não quer que você viva uma vida da miséria. Quantos querem que Deus abra seus olhos? Pastor, mas eu não sou cego. Mas você só está vendo o que todo mundo está vendo. Você pode estar aqui dentro, mas enxergando o que todo mundo enxerga na sua forma natural de viver. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para uma vida diferente. Deus te chamou para ver coisas que Ele tem para a tua vida. Deus te chamou coisas grandes na tua vida e você não consegue enxergar. A colina estava cheia de cavalos. Imagine, irmãos, como é que são os anjos. Os anjos já descem cantando. Você imagina um monte de anjos em volta de Eliseu. Era só cântico, irmão. Bem afinados. Carros de fogo. Agora ele não vê mais o inimigo. Querido, deixa eu falar uma coisa. Fala para o teu irmão. Um anjo pode trabalhar numa obra na tua vida que você custaria uns 20 anos de serviço teu. Ele pode fazer instantaneamente para você, em nome de Jesus. Mas você tem que acreditar. Você imagina, querido, Deus abriu teus olhos e você disse: Senhor, estou entregando o meu filho, minha filha em tuas mãos, o Senhor cuida aí. Você ficaria preocupado ou você descansaria? Você sabia que tem um anjo que cuida dos seus filhos? Você sabia que tem um anjo que cuida dos teus queridos? Então você não precisa mais andar ansioso por nada. Quando o mundo espiritual está se movendo, a tua expectativa de vida é outra. A presença de Deus, ela começa a se mover na tua casa. Ou as coisas que você quer são as coisas de Deus. Você não quer saber de outras coisas. Você não quer saber de perder tempo. Mas quando você está conectado com o Senhor,
Por isso, Deus nessa hora está dando ordem, talvez aqui, para alguém que está com papel, uma intimação, e o Senhor está lá mudando a história do coração daquele juiz, nesta noite. Talvez aqui estejam pessoas que estão com dívidas, sabe, não sabem mais o que fazer. O Senhor está promovendo amanhã uma saída para a tua vida, sabe, Deus é um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais. Talvez você esteja aqui com diagnóstico em tua mão, de estremecer, de você tremer nas bases da tua vida, mas o Senhor é o Deus que diz: eu sou médico dos médicos, eu sou Senhor dos senhores, eu sou aquele que restauro, eu sou aquele que cuido, eu sou aquele que te chamei das trevas para o reino do Filho do meu amor, e por isto, agora você pode descansar. Queridos, Deus está dando ordem para ir à tua frente. Eu não sei o que você está fazendo aqui nessa noite, o que você veio até aqui fazer. Você não veio simplesmente para uma reunião, você veio porque Deus te trouxe para uma obra sobrenatural, porque algo sobrenatural precisa acontecer lá na tua casa, amanhã no teu trabalho. Alguma coisa está pendente nos céus, que está esperando que você abra a tua boca. E é hoje. Jesus, ele sempre olhava com os olhos abertos do céu. Ele viu Zaqueu em cima de uma árvore, ele viu um cego de nascença, ele viu o cego Bartimeu, ele viu pessoas, ele tinha olhos, porque Deus nos dá olhos iluminados para enxergar a necessidade do outro. Talvez você esteja vivendo só debaixo da tua necessidade, você só olha para si, porque os teus olhos espirituais nunca foram abertos. Sabe quando você sabe que os teus olhos foram abertos? Quando você olha para uma pessoa e você olha e vê uma necessidade naquela pessoa rapidamente, e você vai orar, e você vai ministrar, e você vai dar uma palavra de expectativa diferente. Queridos, pensa naquilo que o Senhor Jesus viu. Um cego de nascença, está lá em João capítulo 9, versos de 1 a 3, e aí os discípulos não viram o que Jesus viu, e eles fazem perguntas: Jesus, quem é que pecou? Papai, mamãe, qual foi a geração que pecou? Ou se foi ele? Porque ele era um cego, não era um cego qualquer, já estava ali 30 anos na esquina, e ninguém queria saber dele, porque as pessoas não tinham olhos abertos, elas estavam com os olhos simplesmente carnais. E a Bíblia diz no verso de número 6 que Jesus começa agora a fazer uma grande obra. E ele agora começa a fazer uma obra, faz um milagre, manda ele se lavar no tanque. E diz o verso de número 7. E diz a Bíblia que então ao lavar-se no tanque, o homem foi, lavou-se, voltou e já estava enxergando. Imaginem. E aí, o verso 16, o que ocorre? Um monte de sacerdotes, um monte de religiosos. E alguns fazendo dizer: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Estavam preocupados e disseram para o cego: você continua cego. Mas o cego eram eles, que não enxergavam o cego. Continuaram falando: mas ele não podia fazer isso no sábado. Quer se importar com o sábado? Quero saber de sábado, eu fui curado. Eu quero glorificar. E onde está esse homem? Eu não sei. Só sei que o nome dele é Jesus. E ele me curou. Ele abriu meus olhos. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não quero saber da religião. E aí Eliseu faz uma oração lá no verso 18 do segundo livro de Reis, capítulo de número 6, verso 18, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, segundo livro de Reis, diz assim a palavra do Senhor: e quando os arameus desceram em direção de Eliseu, ele orou: Senhor, fere esses homens de cegueira. Então eles os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse. Aí eles perguntaram: onde está o profeta Eliseu? Eliseu não falou nada, pegou e disse: venham que eu vou ensinar o caminho para vocês. E foi a turma de cego, um batalhão de cego. E aí ele vai para o centro de uma praça, e os anjos do Senhor estão em volta. E a Bíblia diz que então, esse é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. O próprio Eliseu. E os guiou até a cidade de Samaria. E aí ficaram os cegos sendo guiados no caminho em que Eliseu agora os colocou.
O exército de Deus agora é que está cercando. E a Bíblia diz, e assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou: Eliseu, o que é que eu faço com essa turma? Matam. Porque a Bíblia diz que assim faziam, era um costume, os prisioneiros ao ser capturado, era colocado na espada e o arco, eles eram mortos. Ordena que eles sirvam comida. Quê? Vamos matar os inimigos que a vida inteira estão atrás da gente. Faz isso não. Deus abre os olhos. E Deus está me dizendo que essa noite Ele começa a abrir os olhos para você ver a proteção que está sobre a tua vida, que você não imagina. Que você não sabe o que Deus está fazendo na tua vida ainda. E o Deus que está guiando a tua vida, Ele está cegando todos os teus inimigos. Aqueles que têm falado mal da tua vida, aqueles que intentam contra você, aqueles que querem olhar e olham para você e querem a tua destruição. O Senhor está se levantando nesta hora para eliminá-los do teu caminho. Aqueles que intentaram, quantos creem nisto nesta noite? Deus talvez esteja aqui levantando uma palavra específica para alguma pessoa. Pessoas que hoje vieram e te picaram, vieram e te perseguiram. Pessoas que hoje vieram, falaram, disseram da tua vida, comentaram de você. Mas ao invés do Senhor matá-los, Eliseu disse: dá de comer. Por que dá de comer? O Salmo 23, versos 5 e 6 diz assim: preparas uma mesa perante os meus inimigos. Alô? A Bíblia diz isso, Salmo 23, filho. Prepara-me um banquete perante mim à vista dos meus inimigos, tu me honras. Ao invés de eliminá-los, Senhor, eu não quero que o Senhor elimine os meus inimigos, eu quero que o Senhor me honre na frente deles. Alô? E era isso que Davi estava dizendo: unge a minha cabeça com óleo, faz transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. O Senhor não iria castigar os inimigos, mas ao invés disso abençoa a vida de Eliseu, a vida do povo de Israel. E os que te subestimaram, o Senhor diz: eu vou dar de comer, não destruir. Quantos querem uma unção do Senhor? Fala: Senhor, abre meus olhos. Eu quero ver isto acontecer na minha vida. Alguma coisa está ocorrendo aqui nessa noite. Você queria a destruição dos teus inimigos, mas o Senhor disse: dá de comer para eles. Porque quando você estiver dando de comer para eles, Deus está te honrando. Deus está tirando da vergonha. Deus está te colocando em pé. Dá de comer. Quem é o inimigo? Quem são as pessoas que estão te procurando? Lembra-se de José no Egito? Aqueles que te angustiaram, José, virão a ti, se inclinarão e vão te servir. Se nós queremos viver uma vida de agrado ao Senhor, nós precisamos pedir que Ele abra nossos olhos. O Senhor não vai castigar nenhum inimigo teu. Essa não é uma notícia que você gostaria de ouvir, mas Ele vai te abençoar na frente deles. Ele vai abençoar a tua vida na frente do teu inimigo. Ele vai te honrar de uma forma muito especial. Talvez seja um mestre que está te ensinando, um professor, alguma coisa que você tem dificuldade, e o Senhor diz que vai te honrar diante de tudo que você está atravessando. Fique em pé então, em nome de Jesus. Você quer isso para a tua vida?
Põe as mãos nos seus olhos. Feche teus olhos.